Bom dia, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Anderson. Se você quer aprender um pouco mais sobre ciências, fique comigo e de olho na tela. Na aula de hoje, falaremos sobre os métodos contraceptivos. O momento da geração de um bebê é um período de grandes mudanças. Quando ocorre muito cedo, a gravidez pode significar para os pais responsabilidades para os quais não estão preparados. Podem trazer muitos riscos para a saúde da mãe e do bebê. Podem causar muitos problemas para as famílias envolvidas, até mesmo destruir sonhos de se formar em uma faculdade e conseguir um bom emprego. Há vários mitos envolvendo o sexo e a gravidez. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, uma garota pode ficar grávida na primeira relação sexual. Muitos estudos afirmam que a gravidez precoce é uma das principais causas da evasão escolar e que está diretamente relacionado à pobreza, baixa escolaridade e à falta de educação sexual. Em 2011, no Brasil, tivemos 2.913.160 nascimentos. Destes, 533.103 de meninas que estavam na faixa etária entre 15 e 19 anos. E 27.785 se tratavam de meninas que estavam na faixa etária de 10 a 14 anos de idade. Os índices de mortalidade infantil têm diminuído no Brasil, mas cerca de 20% dessas mortes ainda são de filhos e filhas de mães adolescentes entre 10 e 14 anos. Portanto, nessa faixa etária é considerada uma gravidez de risco, tanto para o bebê quanto para a mãe. Nessa imagem, podemos observar alguns riscos e consequências da gravidez na adolescência. Temos então a evasão escolar, a mortalidade materna, o nascimento prematuro. Muitos também são os casos de aborto natural, dentre vários outros riscos à saúde, como por exemplo, uma ruptura do colo do útero. Iniciar a vida sexual antes da hora não é aconselhável, pois além das ISTs, ainda existe o risco de uma gravidez precoce, que, como eu disse, poderá colocar em risco seus sonhos, trazer muitas dificuldades para os envolvidos e ainda atrapalhar os estudos e o início de uma carreira profissional. O planejamento familiar é extremamente importante e permite aos indivíduos e aos casais planejar antecipadamente o número de filhos que querem ter até o momento desejado dessas gestações. Para evitar a contracepção, ou mesmo para realizar o planejamento familiar, nós temos vários métodos chamados contraceptivos ou anticoncepcionais. Nos próximos slides, falaremos um pouco sobre esses métodos. Vamos iniciar pelos métodos comportamentais, que exigem mudança no comportamento. Um dos métodos comportamentais mais comum é o chamado coito interrompido, no qual o homem retira o pênis da vagina pouco antes de ejacular. Esse método não é seguro, pois algumas secreções liberadas pelo pênis antes da ejaculação podem conter
espermatozoides. Além disso, a demora para retirar o pênis pode levar à ejaculação parcial ou total na vagina. Portanto, é um método ineficiente e muito arriscado, tanto para a gravidez como para as ISTs. Outro método comportamental é o método Diogino-Knaus, popularmente chamado método da tabelinha. Nesse método, se calcula a data provável da ovulação e o casal não tem relações sexuais nessa data nem em datas aproximadas. Também é um método pouco eficiente porque pode ocorrer por vários motivos uma variação no ciclo reprodutivo feminino que pode eventualmente ocorrer ovulação fora da data prevista. Como calcular meu ciclo menstrual, a data da minha provável ovulação e meus dias férteis? Vem comigo que eu te explico. A ovulação ocorre 14 dias antes da próxima menstruação. Lembre-se que o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação. E o ciclo acaba um dia antes da próxima menstruação. Por exemplo, se você fica menstruada no dia 1º de setembro e sua próxima menstruação ocorre no dia 29 de setembro, significa que seu ciclo menstrual é de 28 dias. Para saber o dia da provável ovulação, é só calcular o seu ciclo menstrual menos 14 dias. O resultado será o dia provável da sua ovulação, contando o dia da menstruação. Já o período fértil, devemos contar 3 dias antes e 3 dias depois do dia da ovulação, para se obter uma margem de segurança. Deve-se levar em conta que o ovócito sobrevive na tuba uterina por cerca de 24 horas e que os espermatozoides sobrevivem em média 3 dias. Observe comigo, nesse calendário, usaremos então um ciclo de 28 dias para facilitar o seu entendimento. Digamos que no dia 1º você ficou menstruada. No dia 29 do mesmo mês, você novamente ficou menstruada. Significa que seu ciclo vai do dia 1º até o dia 28. Portanto, você possui um ciclo de 28 dias. Para saber o dia da sua provável ovulação, basta calcular 28 menos 14, que é igual a 14. Portanto, o dia da sua provável ovulação será o dia 14. Para obter uma margem de segurança, nós contamos 3 dias anteriores e mais 3 dias posteriores ao dia 14. Portanto, seu período fértil vai do dia 11 ao dia 17. Portanto, se você quiser engravidar, pratique o ato sexual nesses dias férteis. Agora, se você quiser evitar uma gravidez, não pratique o ato sexual durante esses dias férteis. Agora falaremos um pouco sobre os métodos de barreira. A camisinha masculina ou preservativo masculino é um cilindro oco de borracha fina, geralmente de látex,
e deve ser colocado no pênis ereto antes da penetração. Para as pessoas alérgicas ao látex, existem preservativos feitos com outros materiais, como poliisopreno, poliuretano e vários outros. A camisinha retém o esperma ejaculado durante a relação sexual, o que impede que o espermatozoide chegue até o ovócito secundário e assim evita a fecundação. As taxas de falhas estão de 3 a 14%. Existem camisinhas de diversos materiais, cores, sabores e tamanhos. É importante dizer que não existe método contraceptivo 100% eficiente. Também é importante dizer que os preservativos, seja camisinha masculina ou camisinha feminina, são muito eficientes tanto para evitar uma gravidez quanto para evitar muitas ISTs. Também é importante dizer que as camisinhas são distribuídas gratuitamente nos postos de saúde e vendidas em diversos locais, como farmácias e supermercados. Temos então a famosa camisinha masculina e também a camisinha feminina. Vejamos agora como utilizar de forma correta esses preservativos. Vamos iniciar pela camisinha masculina. Abra a embalagem e retire a camisinha com cuidado, pois as unhas e os dentes podem rasgá-la. Evite a entrada de ar na camisinha segurando a ponta. Desenrole em direção à base do pênis. Se ela não ficar bem encaixada ou entrar ar, o preservativo pode rasgar. Após a ejaculação, retire a camisinha com o pênis ainda ereto. Cuidado para não deixar escapar o líquido armazenado no interior do produto. Em seguida, dê um nó no meio da camisinha e jogue no lixo. Você também pode enrolar esse preservativo no papel higiênico e depois descartá-lo no cesto de lixo. Vamos agora para a camisinha feminina. A camisinha feminina deve ser introduzida pela mulher no canal vaginal momentos antes do ato sexual. Existem diversos tipos de DIU, como por exemplo o DIU de cobre, que age de diversas formas. Ele dificulta a fertilização, reduz a mobilidade do espermatozoide, mata os espermatozoides e faz com que o útero não seja adequado para a implantação do embrião. Temos o DIU Mirena, que é o chamado DIU hormonal, que libera progesterona no interior do útero. Uma vantagem é reduzir o fluxo menstrual e até mesmo, com o passar do tempo de uso, evitar a menstruação. Portanto, ele pode ser até indicado para as mulheres que possuem um quadro de anemia. Especialistas e estudos indicam que o DIU hormonal pode ser até 8 vezes mais eficientes que o DIU de cobre. Porém, de uma forma geral, ambos são muito eficientes. O DIU é instalado no útero por um médico ginecologista no consultório ou no posto de saúde. Para saber qual o melhor método contraceptivo, você tem que conversar com seu parceiro e procurar um médico ginecologista. Nessa imagem, temos então o útero, o DIU de cobre e o DIU hormonal. Os mais conhecidos são o DIU Mirena e o DIU Quilena. Então, observe que o DIU é uma pequena peça de plástico com uma haste de cobre.
Alguns modelos de DIU podem permanecer no útero por até 10 anos. Uma das contraindicações é que ele aumenta o fluxo menstrual e pode também aumentar as cólicas. Temos também o diafragma, que é um método contraceptivo feminino de barreira, feito normalmente de silicone e no formato de uma concha, que é inserido na vagina algumas horas antes do ato sexual para evitar a gravidez. Para ser eficaz, é necessário que ele seja utilizado com um espermicida para matar os espermatozoides. Lembrando que ele é menos eficiente que o DIU e a taxa de falha fica entre 6% e 20%. Uma das vantagens é que após ser lavado com água e sabão neutro, conforme as recomendações do fabricante, ele pode ser reutilizado. Observe então que nesta imagem nós temos o diafragma, temos então o espermicida que é adicionado no diafragma e após isso ele é introduzido dentro do canal vaginal. Nessa imagem podemos observar que, se colocado corretamente, ele consegue então impedir a entrada dos espermatozoides no interior do útero. Agora falaremos sobre os métodos hormonais. Vamos iniciar falando um pouco sobre a pílula. O mais comum é a pílula combinada. Ela contém hormônios sintéticos semelhantes ao estrogênio e à progesterona, produzidos pelos ovários. A pílula anticoncepcional inibe a secreção dos hormônios da hipófise, que provocam a ovulação, impedindo a formação do óvulo. Se usada corretamente, de acordo com as instruções médicas, é um método muito eficiente para evitar a gravidez. Algumas versões mais recentes impedem também a menstruação. As pílulas anticoncepcionais, além de prevenir a gravidez, são também utilizadas no tratamento de acnes e algumas patologias, como a endometriose, cólica e síndrome dos ovários policísticos. Tudo isso, evidentemente, de acordo com a prescrição médica. É importante dizer, então, que a pílula deve ser tomada sob orientação médica, pois pode, eventualmente, provocar efeitos colaterais. Além disso, mulheres que fumam ou que têm ou tiveram certas doenças podem correr riscos ao tomar certos tipos de pílula anticoncepcional. Mais importante ainda é dizer que a combinação de anticoncepcional e cigarro pode causar derrame e trombose, porque causam alterações no sangue e nos vasos sanguíneos. Isso pode deixar sequelas ou até mesmo levar à morte. Nós temos ainda outra opção, que é tomar hormônios na forma de injeção. São os hormônios injetáveis. A vantagem é que a mulher só precisa tomar uma injeção mensalmente ou a cada 3 meses. Portanto, esse é um bom método para que se evite o esquecimento. Nessa imagem, nós temos o chamado anel vaginal, que é colocado na vagina e deve ser trocado todo mês. Ele libera aos poucos o hormônio dentro do corpo da mulher. Existe ainda os adesivos transdérmicos que liberam hormônios na pele e deve ser trocado semanalmente. Também podemos optar pelo
implante subcutâneo chamado Implanon. O médico introduz um pequeno tubo de silicone sob a pele do braço. Esse tubinho contém hormônios que são liberados no sangue, impedindo a ovulação. Ele tem duração de cerca de 3 anos e a taxa de falha é de cerca de 0,05%. Portanto, ele é muito eficiente para evitar uma gravidez indesejada. Nós temos também a pílula do dia seguinte, que é um anticoncepcional de emergência utilizado após uma relação sexual desprotegida. A pílula do dia seguinte funciona como as pílulas convencionais, porém sua carga hormonal é cerca de 10 vezes maior. O ideal é que a mulher tome a pílula o mais próximo possível da relação sexual desprotegida, mas ela tem até 3 dias para fazer isso. Lembrando que quanto mais próximo da relação sexual, maior a eficiência de se evitar uma gravidez indesejada. A pílula impede ou atrasa a ovulação. Se a ovulação tiver ocorrido, ela impede a fecundação. É importante dizer que a pílula não permanece agindo para impedir uma possível segunda gravidez no decorrer do mês ou nos próximos ciclos. Portanto, ela deve ser utilizada apenas para aquele episódio onde ocorreu a relação desprotegida. Também é importante dizer que esse tipo de medicação não é indicado para uso frequente devido à sua grande carga hormonal, que podem causar muitos efeitos colaterais. E agora temos a esterilização feminina. Em geral, quem busca a esterilização não quer mais ter filhos. A taxa de falha é de 0,5% na laqueadura de tubas uterinas. Lembrando que mesmo a laqueadura ainda pode, em alguns casos, ser revertida por uma nova cirurgia. Esse tipo de cirurgia também pode ser feito gratuitamente pelo SUS, porém a mulher deve cumprir alguns pré-requisitos, como indicação médica, ter idade mínima mais de 25 anos, ou ter pelo menos 2 filhos, passar por aconselhamento com assistente social e psicólogo. Então, observe comigo como é realizado a esterilização feminina. Temos o útero e as tubas uterinas, anteriormente chamadas de trompas de Falópio. Nós temos várias opções, como por exemplo, utilizar na tuba uterina anéis de plásticos, ou realizar uma cauterização, ou realizar um corte e amarrar as tubas uterinas com fio de sutura. Todos esses procedimentos seguem o mesmo princípio básico, que é impedir a passagem dos ovócitos e dos espermatozoides pelas tubas uterinas. Agora falaremos sobre a esterilização masculina. É importante lembrar que é um procedimento cirúrgico muito rápido e mais simples do que a esterilização feminina, podendo ser realizado em poucos minutos com anestesia local em um consultório médico. Observe na imagem que o médico faz um pequeno corte em cada lado da pele do escroto e corta então os ductos
deferentes, que depois são amarrados. Com isso, os espermatozoides que são produzidos nos testículos, nos tubos seminíferos, não conseguem progredir e chegar até a uretra e da uretra para o meio externo. Alguns dias após a cirurgia, o homem passa a eliminar o sêmen, porém sem espermatozoides, e ele fica estéril. É muito importante dizer que a cirurgia não interfere no comportamento sexual. Em alguns casos, podem ser revertida por uma nova cirurgia. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre ciências. Caso você tenha qualquer tipo de dúvida, você pode me encontrar lá no grupo Biociência do Telegram. Você também pode estar falando comigo até mesmo pelo WhatsApp. É muito importante que você tenha acesso a todos os materiais que eu posto lá no Google Sala de Aula e que você participe também das nossas aulas online no Google Meet. Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço do professor Anderson e até a próxima aula.